O item 1 da questão diz: considerando as possíveis interações alimentares entre insetos e plantas, representados no esquema abaixo, identifique em cada um dos quadros em branco o organismo caracterizado na respectiva coluna. Interações alimentares entre insetos e plantas. Planta captura inseto em armadilhas. A planta é insetívora, carnívora. Inseto ataca a planta, sugando-lhe a seiva. O inseto é um parasita, fitófago. O item 2 diz: ao capturarem insetos, as plantas incorporam substâncias fundamentais para seu próprio desenvolvimento. Identifique uma dessas substâncias e descreva uma consequência para a planta da deficiência de tal substância. As plantas carnívoras habitam solos pobres e encharcados. Esses solos têm pouca disponibilidade de nitrogênio. Dessa forma, há necessidade da incorporação de nitrogênio a partir de insetos, ou seja, a planta se alimenta de insetos. Essa pouca disponibilidade de nitrogênio leva a problemas na síntese de clorofila, aminoácidos que formam as proteínas e bases nitrogenadas que formam DNA e RNA. Todas essas moléculas possuem o nitrogênio em sua fórmula. A substância, então, é o nitrogênio e a consequência da deficiência são problemas na síntese da clorofila, aminoácidos que formam proteínas e bases nitrogenadas que formam DNA e RNA. O item 3 pede que se analise essas figuras em que estão representadas diferentes densidades de tricomas em folhas das espécies 1 e 2, que são susceptíveis à interação alimentar ilustrada em 3. A partir dessa análise, considerando outros conhecimentos sobre o assunto, identifique a espécie 1 ou 2 mais susceptível à interação alimentar ilustrada. Justifique sua resposta. Os tricomas são apêndices da epiderme em diversos órgãos da planta, visto como pelos ou pequenas escamas. A função dos tricomas é a proteção, dificultando o acesso dos predadores aos tecidos macios, causando sensação desagradável ao tato nos lábios e línguas de herbívoros. Então, em relação à espécie 1 e 2, a espécie 1 tem uma menor densidade de tricomas em relação à espécie 2, que tem muito mais tricomas por área foliar. Dessa maneira, a espécie 1 é mais susceptível à interação alimentar ilustrada, pois possui menor densidade de tricomas por área foliar. O item 4 pede que se analise essas figuras e fala: o aparelho bucal do inseto, representado em 1, pode atingir o tecido X ou o tecido Y da planta hospedeira, ambos indicados no esquema 2. Considerando as informações fornecidas por essas figuras, responda: pela análise do líquido que se vê extravasando do abdômen desse inseto, é possível determinar qual dos dois tecidos da planta, X ou Y, o aparelho bucal desse inseto está atingindo? Sim, não, justifique sua resposta. Aqui tem a figura do inseto mostrando o líquido extravasado. E aqui a figura dos tecidos. Pela disposição dos tecidos no caule, podemos identificar que o tecido X é o floema e o tecido Y é o xilema. O floema, o tecido X, transporta principalmente carboidratos, e o xilema, o tecido Y, transforma principalmente água e sais minerais. Logo, é possível determinar qual dos dois tecidos da planta, X ou Y, o aparelho bucal desse inseto está atingindo? Sim, pois o líquido extravasado é água, conduzida pelo xilema. O item 5 diz: o ataque de uma grande população de um inseto, representado no item 4 dessa questão, pode causar danos irreversíveis à produtividade de uma plantação. A fim de evitar esses danos, os agricultores costumam usar inseticidas no solo. Analise essa tabela em que está indicado, em relação ao tempo, o efeito de uma aplicação de inseticida sobre a mortalidade de insetos em determinada plantação. A partir dessa análise, explique por que, ao longo do tempo, a taxa de mortalidade aumentou. A absorção de inseticidas pode ocorrer de várias formas. Interceptação radicular, que é quando a raiz em seu crescimento intercepta os inseticidas e os absorve. Fluxo de massa, que é quando a planta absorve água pelas raízes e junto com ela os inseticidas. Isso ocorre porque as folhas perdem água para a atmosfera, pela transpiração. E com a falta de água na folha, ocorre um processo de sucção da água dos órgãos inferiores para suprir essa água perdida. Então a água das raízes vai para o caule e as raízes absorvem água do solo. E também pela osmose, que consiste na absorção por diferença de concentração. Ou seja, quando a raiz absorve um íon de um inseticida, aquele local do solo fica menos concentrado, e íons de outro local se aproximam, ficando perto das raízes para serem absorvidos. A absorção de inseticidas pode ocorrer de várias formas: a partir do crescimento da planta, pela transpiração da planta ou por diferença de concentração. Então, por que ao longo do tempo a taxa de mortalidade aumentou? A concentração do inseticida nos tecidos aumenta de acordo com o tempo de absorção, influenciado pelo crescimento da raiz, transpiração da planta e diferença de concentração do inseticida no solo e na planta. Assim, com o aumento da concentração ao longo do tempo, há aumento da mortalidade. Questão encerrada.